queridos e amados irmãos, eu creio que o Senhor Jesus comprou para si mesmo, com seu próprio sangue, eu nos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis 35, no dito pelo Cruzeiro Amazonas, livro de Gênesis, capítulo número 35. Farei uma leitura do verso 1 até o verso número 22, e esta será a porção da palavra do nosso Deus que nós iremos expor nesta manhã. Verso 12, atende a leitura da palavra do Senhor, onde aqui está escrito: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que eles pediam das ovelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o temor de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e perseguiram aos filhos de Jacó. E não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E ele ficou ali um altar, e ao lugar chamou Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacut. Vindo Jacó de Padã-Aram, outra vez apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Sim, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo e multiplica. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis prosperarão. A terra que dê a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falaram. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parto: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder.
E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi ruim e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Amém. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar, pedir que o Senhor Deus nos abençoe nesse momento. Maravilhoso Deus e Pai, já oramos e mais uma vez suplicamos graça ao Senhor. Graça para que tu renovas a nossa fé. Graça para que o Senhor nos dê um coração aquecido, um coração aberto para receber a tua palavra. Todos nós aqui, Senhor, carecemos dela. Abençoa os mais velhos, abençoa os jovens, abençoa as crianças. Senhor, seja com todo o teu povo, com a tua congregação, e renova a nossa fé para que caminhemos. Todos nós, aqueles que já estão no final da sua carreira, que o Senhor daqui a pouco tempo levará com Jacó. Aqueles que estão ainda no meio e aqueles que estão começando, todos, ó Deus, todos sejamos animados em Cristo Jesus, o autor da nossa fé. Em nome dele é que nós oramos e suplicamos que se alguém aqui estiver, Senhor, sem esta fé maravilhosa, sem esta esperança, sem as tuas promessas, ó Senhor, que tu ilumines os olhos, que tu venças o coração e que então haja vida dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Você já passou por uma experiência de ouvir a simples leitura ou a explicação de algum texto bíblico que você já havia antes aprendido, mas que parece que ele se tornou outro? Tal a manifestação do Senhor para a sua alma, pessoalmente ali, e também adicionando a tudo isso a situação em que você estava passando naquele momento da sua vida, um sofrimento, uma luta, uma provação, e então aquele texto que você antes até mesmo já sabia, talvez até de cor, de cabeça, se tornou outro para você, e a sua alma foi renovada, a sua fé foi renovada. Você já passou por isso. Meus irmãos, o Senhor costuma fazer isso conosco, com o seu povo. É por isso que, inclusive, o apóstolo João, na sua carta, diz que o mandamento é velho, e é conhecido de todos. A palavra de Deus ela não muda, ela não se altera, mas ela também é nova, porque ela se mostra como Deus, cada vez mais brilhando para nós, e nós vamos conhecendo Ele passo a passo na nossa caminhada cristã. Isso é maravilhoso para a alma da gente. E é exatamente essa experiência que Jacó está tendo nesse momento. Jacó está no final da sua carreira cristã. Nós estamos chegando ao final da sessão de Gênesis, em que o autor bíblico inspirado está aqui fazendo a transição da história de Jacó para agora a caminhada de José. É verdade que Jacó ainda continuará até o final, praticamente até o final desse livro de Gênesis, e José já existe aqui. Mas agora nós veremos quando o autor bíblico passará a registrar quando Jacó ele começa a tratar de forma mais privilegiada José, e a inveja irá crescer no coração dos seus irmãos. Então você sabe a história, José será vendido. Então o autor do texto da Escritura irá lançar agora os holofotes, a luz de forma mais intensa sobre a caminhada de José e seus irmãos, e também de seus pais. Agora estamos então no final dessa sessão
em que o autor bíblico está mostrando o processo de santificação na vida de Jacó. Jacó, meus irmãos, passou por muitas coisas. Nós vimos que ele cresceu em fé. Mas o grande Jacó, que inclusive venceu a luta com o anjo, com o homem, aquele que tinha aparência de homem era Deus, ali naquele vale de Jabó. O grande Jacó, ele pecou. Ele não cuidou de sua filha Diná. Ela foi abusada. Ele não olhou como deveria para a sua casa. Mas aqui está Jacó, aquele que venceu a luta com o anjo. E é exatamente nesse momento, no final da vida, que inclusive Jacó irá lidar com perdas. A perda de Raquel, a sua esposa, a mais amada. É que Deus aqui renova a sua fé, Deus se encontra com ele e Deus repete as promessas que ele havia já dito a Jacó, inclusive o nome dele, que agora será Israel. Deus repete essas coisas e nós iremos ver. Deus está fazendo isso para renovar a fé de Jacó. Por isso, esse é o tema desse sermão. Deus renova a fé do seu povo através das promessas. Deus renova a fé do seu povo através das promessas. Nós iremos ver esse sermão, meus irmãos, em 4 pontos. O primeiro deles, o chamado ao lugar da promessa. O segundo, o culto no lugar da promessa. O terceiro, a renovação da promessa. E o quarto, a utilidade da promessa. São 4 pontos, anote bem, preste bem atenção. E eles giram em torno da promessa. Perceba, em primeiro lugar, o chamado ao lugar da promessa. Em segundo lugar, o culto no lugar da promessa. Em terceiro lugar, a renovação da promessa. E em quarto, a utilidade da promessa. Volte seus olhos então para o verso número 1, Gênesis 35. Aqui lemos: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença e desafio. Veja, aqui nós começamos a ver o chamado ao lugar da promessa. Deus aparece mais uma vez a Jacó. Deus vem até Jacó. E ele então está chamando Jacó para Betel, onde Jacó fez um voto com Deus. Ele construiu inclusive ali um altar, uma pedra, uma coluna, e ali adorou ao Senhor. Deus está chamando Jacó mais uma vez para lá. Deus convoca, Deus chama Jacó a cultuá-lo, mesmo sabendo do caso de Diná. Jacó não protegeu sua filha, mesmo sabendo que ele retardou em voltar para Betel, porque Jacó não deveria ter ficado tanto tempo sequer. Ele deveria ter voltado para Betel. Foi para lá que Deus chamou, lá na casa de Labão, para cumprir o voto que ele fez lá em Gênesis 28, mas ele se demora, ele se dispersa, ele se distrai. E então acontece o caso de Diná. Deus sabia que Jacó pecou no caso de Diná. Deus sabia que Jacó retardou o voto. A Escritura vai nos dizer que é Eclesiastes que se nós votarmos, cumpriremos. Deus não se agrada. Deus sabia que a casa de Jacó tinha ídolos. Deus sabia dessas coisas. Mas ainda assim, Deus vem até Jacó e diz: vá a Betel, levante Jacó, suba a Betel e habite ali. É para ali que você deve ir, é ali que você deve estar, ali é o seu lugar. Meus irmãos, como isso é impressionante! Que aliança
misericordiosa Deus fez não apenas com Jacó, mas comigo e com você. Mesmo sabendo dos nossos pecados, Deus nos chama, Ele nos chamou para estarmos aqui até hoje. Não viemos simplesmente porque queremos estar aqui. Deus nos chamou, Deus nos convocou. Mesmo sabendo como vivemos a semana que passou. Deus é como Oséias, profeta, que sabendo que a sua esposa o traiu, a chama para se reconciliar com ele. É isso que Deus está falando aqui melhor. A aliança é preciosa para Deus. Aqui nós vemos então, nesse primeiro ponto, o chamado, o lugar da promessa, Deus chamando Jacó à adoração. E agora também vemos, uma vez que Jacó ouve esse chamado, ele chamando a sua casa à preparação. Veja, no verso 2, então, disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que pendiam das orelhas. Jacó os enterrou no carvalho que está junto à Siquém. Veja, quando Jacó então ouve o chamado para adorar, ele chama a sua família para se preparar para adorar. É isso que nós vemos aqui. Sabendo dos ídolos de sua casa, Jacó então se dirige de forma muito firme, muito fervorosa. São firmes os imperativos que ele traz até a sua família, dizendo: lance fora, purifiquem-se e mudem as suas vestes. Jacó aqui está então imbuído em obedecer o chamado de Deus para uma vida mais santa. As vestes sendo mudadas, meus irmãos, significam uma mudança de vida, uma purificação, para que seguissem então Deus de Jacó. Veja, ele diz assim: eu farei um altar ao Deus que me respondeu. Ele é o meu Deus. Vamos, mudemos de vida. Jacó chama a sua casa para se levantar ainda mais ao Deus a quem ele serve. Isso nos lembra, inclusive, as vestes, uma vida mais santa, aquilo que o Senhor Jesus diz à igreja, uma das igrejas da Apocalipse 3:4, diz assim: estejam prontos, diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. A santidade faz com que o seu povo, o povo de Deus, ande de forma digna diante dele. E Jacó está chamando o seu povo para mudar de vida. Mas não apenas isso. Nesse chamado à preparação, Jacó está chamando o seu povo para adorar a Deus de forma solene. Essas ordens que Jacó dá aqui, que inclusive envolvem mudar roupas, elas nos fazem lembrar, inclusive, as ordens que virão ainda para a preparação cerimonial para o culto a Deus da antiga aliança. E nós vemos, inclusive, na liturgia, não foi por acaso, em Êxodo 19, 10 a 15, quando ali no verso 10, diz o Senhor: e estejam prontos para o terceiro dia. Vai ao povo, purificai-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quando Deus diz que irá aparecer ao seu povo, Ele então chama Jacó a se preparar. E Jacó está aqui convidando a sua família
guiando-a à purificação, à preparação para cultuar ao Senhor. Veja então que não apenas esse chamado envolve essa preparação, mas movimento. Jacó diz: não só lançai fora os deuses, não só purificai-vos, não só mudai as vestes, mas levantemos-nos, subamos a Betel. Movimento. A preparação por si só apenas não é suficiente. Deus chama o seu povo a se movimentar até a sua presença. E Jacó está fazendo isso. Levantemos. Jacó então diz: eu vou fazer voltar a mim. E há uma motivação. Ele é o Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Vocês lembram que passamos pelo momento em que Jacó envia as comitivas, os presentes para Esaú, e ali ele faz a oração e diz: Senhor, eu tenho medo de Esaú. Eu tenho medo. Jacó expõe a sua angústia, a sua aflição, e o Senhor responde nessa caminhada. Agora Jacó então diz: é por isso que eu vou ali levantar um altar e vou adorar ao meu Deus. Eu tenho que fazer isso. Ele me protegeu, mas também ele diz: ele me acompanhou no caminho por onde andei. Jacó está lembrando da promessa que Deus disse lá em Gênesis 28, que nunca iria desampará-lo, que nunca iria deixá-lo, seja lá por onde ele andasse. E Jacó então está dizendo agora à sua família: vamos, eu tenho que adorar a esse Deus que nunca me deixou, que nunca me abandonou. Vamos adorá-lo. E eles então obedecem a Jacó. E eles se desfazem dos deuses. Texto verso 4 diz deuses estrangeiros, mas uma tradução possível também é deuses dos estranhos. Aliás, deuses dos estrangeiros. Sim, meus irmãos, no meio da casa de Jacó havia ídolos dos povos ao redor em que eles viviam. Inclusive, o ídolo que Raquel roubou de seu pai. Vocês lembram disso? Que Deus não permitiu que fosse descoberto quando Labão foi apalpar e buscar os seus deuses, os seus ídolos. Todos estavam. E vergonha para a família de Jacó. Ídolos estavam ali. E então eles dão agora esses ídolos. E o que Jacó faz com eles? Diz no verso aqui 4, Jacó os respondeu, ou também poderíamos ler, Jacó os enterrou. E que ironia aqui a Escritura está, com que ironia ela está falando acerca dos ídolos. Quem são esses deuses? Esses deuses são deuses humilhados. Eles estão sendo enterrados. Não era costume daquele povo enterrar os que falecem, como nós fazemos. Eles sepultavam em cavernas. Mas inclusive nós fazemos isso hoje, enterrando aqueles que morrem. Esses deuses estão aqui como se estão mortos. Eles são mortos. Salmo 115 diz: eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm mãos, mas não apalpam. São mortos. Que ironia! É assim que Deus vê os ídolos que as pessoas adoram. Que humilhação! Eles também dão argolas. E não sabemos exatamente o que eram essas argolas. Talvez eram instrumentos de idolatria, de cultos pagãos, ou instrumentos de sensualidade. Mas o fato é que ali também eles dão essas argolas de Jacó, as escondem, as enterram na terra. Aqui vemos então, meus irmãos,
o chamado para o lugar da promessa, mas em segundo lugar nós vemos aqui o culto no lugar da promessa. Veja o verso 5. E tendo partido eles, o terror de Deus invadiu as cidades que eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a luz chamada Betel, que estava na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. E edificou um altar, ali um altar, e ao lugar chamou ela Betel. Porque ali Deus se revelou no dia da presença de seu irmão. Veja, aqui nós vemos, versos 5 a 7, o culto. O culto no lugar da promessa. Deus faz com que os povos temam quando Jacó se dirige para Betel. E nós não podemos, meus irmãos, deixar de lembrar que a primeira audiência desse texto é o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Quando então eles iam atravessar o Jordão, irá acontecer exatamente isso com Josué à frente deles. Lá em Josué 2, 8 a 11 diz, aquela mulher que foi salva, quando os espias foram espiar a terra, ela disse assim, no verso número 10, Josué 2,10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam ali no Jordão, os quais destruíste. E no verso 9, ela diz assim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. O povo que então estava para entrar na terra estava sendo animado quando via Jacó, o seu povo, que era muita gente, mas não comparado ao povo que entrava na terra. Jacó se esgotando e Deus protegendo e Deus fazendo com que os inimigos tivessem medo. E Jacó ali então cultua a Deus. Ele constrói um altar. E quando ele coloca então o nome daquele lugar, ele demonstra um envolvimento ainda mais pessoal com Deus. Veja, Jacó já havia dito esse lugar é Betel, que significa casa de Deus. Mas agora, no verso de número 7, ele chama El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. É uma redundância intencional. E Jacó quer mostrar aqui como ele está mais apegado a Deus, como ele está mais pessoalmente envolvido com Deus. Talvez nós olhemos para Jacó, eu e você, olhando ele depois do caso de Diná, e depois de algumas outras coisas que iremos ver aqui nesse texto, e digamos, Jacó, que fé é essa? Jacó, será se você é crente? Jacó está demonstrando, irmãos, fé no Senhor. Jacó somos eu e você. Pecamos, coisas menos sérias ou mais sérias, mas Deus, pela sua graça, nos faz envolver-nos com Ele de forma pessoal. Gememos por causa do pecado, mas não deixamos o mal. É o Deus da casa de Deus. Jacó então cultua ao Senhor, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. O culto que Jacó oferece a Deus não é um ponto isolado da sua história. O culto, preste bem atenção nisso, que Jacó oferece a Deus é uma resposta da história de Jacó, de Deus com Jacó, daquilo que Deus tem feito na vida dele, pela sua caminhada, pelos anos. Isso é o culto para Jacó. É um evento mais que especial. É um encontro com o Senhor. Aqui está em segundo lugar o culto no lugar da promessa, mas agora em terceiro nós vemos, a partir do verso 9, a renovação da promessa. A renovação da promessa.
Veja, verso 9. Vindo de Jacó de Padã Aram, outra vez apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti, e a tua descendência. Veja, aqui nós vemos a renovação da promessa. Deus se identifica como Deus Todo-Poderoso. Ele já havia se identificado assim a Abraão. Quando Abraão estava em dúvida se de fato a sua esposa iria engravidar. E Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Agora está Deus se revelando da mesma forma ao neto de Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele não diz apenas isso. Ele diz: ser fecundo e multiplica-te. É uma bênção que Jacó precisava ainda. Ele já tinha 12 filhos, mas não eram 12 homens. Eram 11 homens em uma mulher. E os cabeças deveriam ser homens. Então faz todo sentido Deus dizer: seja fecundo. Jacó, você ainda precisa ter mais filhos. Jacó, eu tenho nações para você. São 12. Como ainda pega aqui, sermão. E vem o próximo sermão. Ser fecundo, multiplica-te. E Deus promete então aqui uma nação. Que grande multiplicação, por exemplo. Não só uma nação, mas uma multidão de nações, ou uma congregação de nações. Pessoas congregadas de todas as nações. Cantamos isso. É isso que Jacó está prometendo. Aliás, Deus está prometendo a Jacó uma congregação de nações. É de Cristo, não apenas de Jacó, que a santa congregação com muitas pessoas procede. Jacó é o eleito aqui, mas ele aponta para Cristo. É de Cristo que todos vêm. O descendente eleito prometido. E então todos se reúnem ao redor dele para adorá-lo. Pessoas de diferentes culturas, línguas, nações. Mas Deus também promete a Jacó rei. Ele diz: reis sairão, procederão de ti. E mais uma vez aqui nós precisamos olhar para toda a escritura, porque veio Davi. E em 2 Samuel 7,12 nós vemos Deus prometendo que iria manter a descendência de Davi no trono. Veio Davi, o grande rei, que se torna inclusive um paradigma para os reis que vêm depois dele. Nós vemos reis e vemos esse parecer-se com Davi. Esse não fez as obras de Davi. Mas sabemos que veio o filho, né? O rei dos reis. Este rei é descendente. Ele vem depois de Jacó e de Davi, mas ele também vem antes de Jacó e de Davi. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei de todas as nações. Esse veio a promessa de Jacó, de Deus a Jacó, e a promessa também de Deus a Davi, dizendo que um descendente, o filho dele, iria manter-se no trono. Perceba, meus irmãos, Jacó tem a sua fé renovada quando a promessa é renovada. E ele cultua a Deus nas obras. Diz que Deus se elevou, e no verso 14, Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Derramou sobre uma libação e lhe deu óleo. Jacó cultua a Deus.
quando ele percebe que a sua fé é renovada. Ele é impelido, ele é instigado por Deus a adorá-lo mais uma vez. Ele quer marcar esse momento com culto. Ele adora o Senhor. Ele recebe então essas promessas que são aqui renovadas. Deus repete sim as mesmas palavras, porque Ele quer renovar a fé de Jacó. E depois Jacó adora. E depois ele vai lembrar das promessas. E depois ele adora. A sua fé é renovada. E depois ele vai e vive. E é assim a vida do crente. Ele vai ao culto, tem a sua fé renovada, com as mesmas palavras de vida. E depois ele vai e vive e lida com as dificuldades. E ele volta ao culto, e a sua fé é renovada. E assim é que é a vida do crente. Um ciclo não vicioso, mas virtuoso. Aqui nós vemos em terceiro lugar então a renovação da promessa, mas em quarto e último lugar a utilidade da promessa. Jacó tem a sua fé renovada, ele recebe as promessas, mas Jacó agora tem que lidar com uma situação muito difícil. No verso 8 nós já vimos que Débora faleceu, a ama de Rebeca, ela foi sepultada ao pé de Betel. Certamente isso é um grande para Jacó. Porque nós veremos que Isaac, seu pai, vai morrer, está perto, no próximo sermão. Mas a ama de sua mãe morre. É mais um elemento que lembra a sua mãe, que já havia falecido. Jacó agora está em luto, mas não apenas isso, veja, o verso 16 diz que eles partem de Betel e, havendo pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel, um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, em Betlém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éden. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, com o filho de seu pai, e Israel o Aqui nós iremos ver que Jacó irá agora experimentar a utilidade da promessa. A utilidade. Nós não sabemos porque a Escritura menciona a morte de Rebeca, mãe de Jacó. Alguns dizem que foi por causa do seu tanto desrespeito contra Isaac, enganando. Não sabemos. O fato é que a ama de Rebeca tem a sua morte registrada, mas ela não. E depois nós vemos aqui o drama de Raquel. Raquel está nessa viagem, mas ela está perto dos dias de dar à luz. E é exatamente por isso que a ama, a parteira, diz a ela que não temas. Ora, é óbvio que uma mulher que está aqui perto dos seus dias, com todos os seus desconfortos, caminhando naquele deserto, olhando para um lado para o outro, não havia um povoado mais que pudesse ali ter uma assistência, apenas a parteira ali com ela. Não havia acomodações, semelhante a Maria, que teve que ficar ali numa estalagem, numa imagem, sabe, porque não havia hospedagem, cumpriu os seus dias, e ela teve que dar a luz. Mas o parto de Raquel é como dizemos nos nossos dias, é um parto de risco. Não sabemos se isso já era desde o início, mas o fato é que o texto diz: isso lhe foi muito penoso.
houve mais sofrimento do que se costumava haver nesse parto de Raquel. E a parteira então diz: calma, não tema, você terá um filho. Ah, meus irmãos, Raquel é como as mães que viam os seus filhos sendo arrastados dos seus braços em Ramá, próximo a Jerusalém, quando o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia. Raquel é um nome que é aplicado a muitas mulheres. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo número 31. Jeremias 31. Diz o verso 15. Assim diz o Senhor: ouvi-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Havia um local perto de Jerusalém chamado Ramá. E esse local foi para onde era um dos locais que os babilônicos usavam como concentração para oprimir o povo de Israel. E alguns filhos pequenos, alguns até mesmo que mamavam, alguns que haviam acabado de nascer, eram tirados dos braços de suas mães. E elas os viam, e por isso era grande pranto, era grande sofrimento. E o texto diz que elas estavam ali inconsoláveis, ou seja, se alguém se aproximasse tentando consolá-las, elas não queriam. Era muito sofrimento ver os seus filhos que acabaram de nascer sendo levados sem saber se elas iriam ver os meus. Por isso o texto diz: era Raquel, não que Raquel, a esposa de Jacó, estivesse viva aqui nos dias de Jeremias. Não, não é isso. Ele está citando o texto que estamos pregando de Gênesis. Porque assim como Raquel estava em grande sofrimento, temendo que o seu filho não mais existisse, e a parteira diz: não tem mais, ainda terá esse filho. Assim também essas mulheres tinham os seus filhos, eram levados delas, e elas não sabiam se eles iriam existir mais. Mas, meus irmãos, aqui estamos diante desse quarto ponto, onde Deus nos ensina a utilidade da promessa. A utilidade da promessa. Jacó e sua família estiveram juntos com o Senhor. E eles tiveram a promessa renovando a sua fé. E agora eles estão diante dessa situação. Raquel dando a luz. E ela chega a morrer. Mas como toda boa mãe, ela está mais preocupada com o seu filho do que com ela. O que será do meu filho? Aqui nós vemos em Jeremias 31. Promessas. Assim como Jacó ouviu promessas do Senhor, de que ele seria, inclusive, fecundo, e que reis procederiam dele, e que viria mais um para ser o 12º príncipe de Israel. Assim também o povo de Deus recebe promessas aqui, nesse momento de cativeiro. E é por isso que lemos na liturgia esse belo texto, onde o verso 7, Deus começa dizendo assim: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, teu povo, o restante de Israel. E Deus então promete: eis que os trarei da terra do norte. A terra do norte era a Babilônia. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei.
das extremidades da terra. E entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, como Raquel. Eu vou congregar, eu vou ajudar vocês, eu protegerei vocês em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, e aluzeis aos ribeiros de água por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai de Israel. Porque sou pai de Israel. Meus irmãos, certamente aqui, nessa situação de parto, onde Jacó vê a sua esposa sofrendo e chega a morrer. Nasce o seu filho, mas ela morre. Jacó experimenta a utilidade da promessa. Deus está consolando o seu coração, com promessa de virar, congregar Raquel mais uma vez, na grande congregação, quando vier o Salvador. Que grande utilidade tem as promessas de Deus. Veja, a Escritura não nos insta ao sofrimento. As Escrituras não dizem a mim e a você que tudo vai ficar bem e que você não vai sofrer. Não! Ela é realista. Nós sabemos que situações como essas acontecem, nós sabemos que partos, inclusive, podem chegar a situações gravosas e que não estavam previstos. Todos nós sabemos. E como isso aperta o coração, inclusive das que estão grávidas, não é verdade? E dos esposos também. E de toda a igreja. Sim. Que o Senhor livre cada grávida da nossa igreja e do seu povo dessa situação. Mas se ainda assim isso acontecer, a promessa nos é útil, não é o fim. Deus não nos abandona. E que promessas preciosas temos aqui, de que seremos levados por um Pai perfeito e abraçados, e Ele nos chegará a nós para um culto que nunca terminará. E a aliança enche os nossos corações de esperança, para que inclusive nós tenhamos esperança de encontrar filhos que já faleceram na gestação, ou pouco tempo de nascidos, e os que ainda poderão vir a falecer. Amados que já partiram, o Senhor nos chamará. Ele nos convocará para um culto que nunca vai acabar. E esses amados que já foram no Senhor estarão ali também. É um momento de provação para Jacó. Ele vê a sua esposa morrendo e depois o seu filho se deita com a sua concubina. Jacó está de luto. A sua esposa amada morreu. E o seu filho se deita com Bila. Talvez para mexer na ferida de Jacó, porque ele amava mais Raquel do que a Lia. E Rúben era filho de Bila. Bila era concubina de Raquel. Meus irmãos, que grande provação, mas aqui certamente Jacó experimenta a utilidade da promessa. Eu quero finalizar esse sermão com algumas aplicações. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, o chamado para o lugar da promessa. Em segundo lugar, o culto no lugar da promessa. Em terceiro lugar, a renovação da promessa. E em quarto lugar, a utilidade da promessa. Mas eu quero fazer algumas aplicações à nossa congregação.
Em primeiro lugar, homens, escutem bem isso. Vocês precisam preparar as suas casas. Nós precisamos preparar as nossas casas para cultuar, para nos encontrar com Deus. Sim, Jacó é aquele que desfundou de Diná, mas Jacó é aquele que, quando ouve o chamado de Deus para cultuar, ele prepara a sua casa e diz: lance fora de Deus. Cabe ao homem da casa preparar a sua família para se encontrar com o Deus das suas almas. É o Deus a quem amamos. O Deus que se encontra conosco aqui é o Deus que você ama. É o Deus da sua vida. Então não trate de qualquer forma esse momento. Não chegue despreparado. E nem a sua casa esteja despreparada, a sua esposa esteja despreparada, os seus filhos estejam despreparados. Usem o sábado, o sexto dia, aliás, o sétimo dia, como aquele que era usado como a sexta, como o dia anterior ao dia do Senhor, na antiga aliança, é chamado o dia da preparação. É assim que é chamado nas Escrituras. O dia que antecede ao culto é chamado de dia da preparação. Não, irmãos, não é o dia do Senhor. E alguns chegam a extremos de dizer: olha, não pode, aquilo que é proibido no dia do Senhor também é proibido no dia anterior. Não. Mas veja, é uma dobradiça, por assim dizer. Temos que nos preparar. E como fazer isso? Reúna a sua família. Imitem aquilo que farão no culto, no domingo. Leiam a Bíblia. Orem juntos. Usem os catecismos, que de forma tão fácil ficam na mente das nossas crianças. Façam o momento da preparação, tenham conversas, não apenas esse momento, mas tenham conversas santas. Conversas que irão suscitar, instigar a devoção. Irão fazer com que a sua família pense no culto. Prepare a sua família. E também cuide da chegada do culto. Irmãos, louva a Deus pela nossa igreja. É uma das poucas igrejas em nosso país que tem cultos de manhã e à noite. E em Manaus ainda não. Contamos nos dedos de um irmão. Eu acho que não chega a 5 igrejas que têm culto pela manhã e pela noite. Os irmãos se envolvem, participam. Os irmãos estão aqui e percebam, amam o culto. Mas, irmãos, se nós pensarmos com quem nos encontraremos, a santidade, a majestade daquele com quem nós iremos nos encontrar aqui, se refletirmos mais sobre isso, nós não chegaremos tanto atrasados ao culto quando chegamos. Deus nos convoca. Ele chamou Jacó e disse: levante-se e vá para Betel. E não é à toa que lemos a primeira leitura de convocação, de chamada à adoração. Quando o conselho então determina que cultuaremos nesses horários, é Deus usando as suas autoridades, dizendo: venham me adorar, levantem-se. E então, entramos nesse salão de culto
como se não, por vezes, como se não estivéssemos diante de uma autoridade. Se uma sessão no tribunal começar, você não entra sem autoridade, sem autorização do juiz. Você não vai entrar do jeito que alguns entram. Cheio de Senhor. Nós temos um prelúdio. É um aviso de que irá começar o culto. Irmãos, cheguemos mais cedo. Temos muitos filhos, graças a Deus. Vamos logo ali para encher as nossas garrafinhas de água, aqueles que têm. Ou para beber logo água. Coloque as crianças para o banheiro, faça isso em casa. Depois venha para o salão de culto. E você terá tempo tranquilo para conversar com os irmãos, para perguntar como eles estão, para se sentar e para pensar: agora eu vou me encontrar com Deus da minha vida. Mas quantas vezes sentamos nesses bancos e o culto vai começar e a nossa mente não é como uma outra. Ela fica ali processando várias coisas que pensamos ontem e hoje pela manhã. E daqui que você consiga se situar no culto, já chegou o sermão. Ou talvez a metade do sermão. Para aqueles que chegam ainda depois, mais atrasados ali. Ah, meus irmãos, é o Senhor que está nos chamando. É o Senhor da glória. Precisamos então preparar-nos. E não apenas isso, jogar os nossos ídolos fora. Foi isso que Jacó então chamou sua família para fazer. Pais, maridos, vocês têm o papel de conversar com suas esposas e filhos para acompanhá-los espiritualmente e para identificar os ídolos de suas vidas e para, de forma graciosa e bíblica, levá-los ao arrependimento por santas conversas. Isso envolve tempo, irmãos. Isso envolve tempo. Precisamos fazer isso. Identificar os ídolos dos estrangeiros que estão em nossa casa. Jacó preparou a sua casa. Homens, preparem-se. Isso é de forma especial aos homens que têm um dever maior, mas cada esposa tem o dever de auxiliar o seu esposo também. Aquele jeitinho na boca, como alguns dizem. Aquela forma que vocês sabem que os seus maridos irão ouvir. Auxiliem-os, lembrem-os de se prepararem e preparar a família. Os filhos também têm esse papel. Papai, mamãe, vamos fazer o culto doméstico. Vamos nos preparar para o dia do Senhor. Já fez tudo, papai? Vamos? Todos precisamos nos preparar. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é: amemos mais o culto. É muito próximo à primeira. Como é importante, meus irmãos, a assiduidade ao culto. É aqui que Deus renova a nossa fé. Que ouvimos as mesmas palavras. E elas então reacendem a nossa fé, a nossa perseverança. Como é importante amarmos o local onde nos encontramos pessoalmente com Deus. O local, eu digo, não essas paredes, não há nada de especial nessas paredes. Elas são como outras qualquer, mas o ajuntamento, o momento, Deus conosco, e Deus Ele quer tanto estar conosco, que o seu Filho encarnou, o seu eterno Deus conosco. Deus está intensamente interessado em estar comigo, com você. Como esse momento é precioso e reacende a nossa fé. Mas em terceiro e último lugar, tenhamos esperança diante das perdas. Meus irmãos,
É verdade que elas podem vir. E elas vêm às nossas famílias. Mas as promessas devem estar em nossos corações. Deus, de forma bondosa, Ele nos dá promessas, preparando-nos para as perdas. Jacó estava diante da morte de sua esposa. Certamente ele não esperava isso. Mas esse que Raquel faleceu. Mas as promessas, elas nos levam a olhar além. Certamente o coração de Jacó foi fortalecido. Ele aplicou aquilo que ele ouviu do Senhor. E como isso deve encorajar mulheres que podem ter uma situação complicada no quarto. É verdade que há situações de saúde que até mesmo é recomendado pelos médicos. Você pode falecer. Mas veja, aconteceu. O que fazer? As promessas do Senhor nos dão. Jacó estava preparado por elas. Olhemos para a nova Jerusalém, para quando sairmos dos nossos amados. Que isso, irmãos, nos fortaleça. Que a sua fé, a minha fé seja renovada com esse sermão, com esta palavra. E aqui vemos então que Deus renova a fé do seu povo através das suas promessas. Que o Senhor então nos abençoe, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar aqui, pé. Oremos, meus irmãos. Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, que essas palavras, elas não sejam meras informações em nossa mente, mas o Senhor nos ajude a provar e ver que tu és bom, a provar as tuas promessas, a mirar aquele dia em que cantaremos com os nossos que já partiram, a enfrentar a morte, a enfrentar os sofrimentos. O Senhor nos ajude então a ter a nossa fé renovada diante dessas situações. O Senhor nos faça amar o culto e não abrir um momento melhor e mais maravilhoso do que ele. Que o Senhor nos ajude a nos corrigir quanto a preparação para o culto, ó Deus. Que o Senhor corrija o coração de cada um de nós, especialmente os homens, que têm o dever de conduzir as suas famílias a Betel, à casa de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.